Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu sou biólogo de formação, atualmente faço mestrado em educação na área de pesquisa de surdo-cegueira e tenho especialização em educação especial inclusiva. E atualmente eu trabalho no Museu de Ciência da Terra, que é um museu que fica na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Urca. É um museu que trabalha principalmente com geociências, então a gente tem uma linha na área da paleontologia e outra na área de geologia. Então, nossas atividades nas escolas, com o público em geral, quando a gente vai para alguma instituição, geralmente é na área de paleontologia, geociências, meio ambiente. Então, temos algumas estratégias que a gente trabalha também em relação à educação ambiental. E hoje aqui, nesse bate-papo rápido, que é uma ideia de compartilhar com vocês algumas estratégias, eu vou falar um pouco principalmente em relação à deficiência visual. A gente tem a baixa visão, que é um público muito amplo, com muita complexidade e diferença, e cegos. Também associando a isso aí deficiência múltipla, porque muitas vezes a deficiência visual ou qualquer outra deficiência está associada a uma outra deficiência, muitas vezes intelectual, motora, então também cabe bem aqui na deficiência múltipla. A surdo-cegueira também. A surdo-cegueira ela tem algumas particularidades que eu não vou falar aqui pelo pouco tempo, em relação à comunicação, principalmente. Então, algumas estratégias que servem para trabalhar com um público com deficiência visual, muitas vezes ela não é suficiente para trabalhar com surdo-cegueira. Muitas vezes sim, também porque é um grupo muito amplo. Então, para começar, sim, para ser bem objetivo, eu vou passar um vídeo, um videozinho curtinho. Você deve ter estranhado que não passou vídeo nenhum. Na verdade, eu só separei o áudio do vídeo. Eu tirei as imagens para a gente se colocar um pouquinho no lugar de quem não está enxergando esse vídeo. O que esse vídeo está falando? Do que se trata? Você parou para pensar nos sons que tinham? Se é uma animação? Se é um filme? Se ele é colorido? Se ele é preto e branco? O que será? E aí, essas informações, para quem não enxerga, elas não chegaram, porque o vídeo, nesse caso, ele é muito visual, ele tem um enredo que, se não tiver uma audiodescrição, fica muito difícil para que uma pessoa cega consiga entender do que se trata. Esse é só um exemplo, é um vídeo curto, no final eu vou passar o vídeo de verdade, mas o que eu queria trazer nesse caso é uma reflexão do que pode ser esse vídeo. Alguém imaginou? Você pensou no que pode ser? Tem tipos de sons? Tem quantos personagens? Tem uma trilha sonora? Então, isso deixa margem para muitas interpretações.
E essa é uma atividade que eu faço, principalmente com professores, né? Tem algumas atividades com professores, que é para despertar um pouco mais a atenção, porque muitas vezes tem um aluno cego e a gente está acostumado a passar o conteúdo, e às vezes tem uma imagem que ajuda muito na compreensão desse conteúdo, e essa imagem muitas vezes ela não é explicada, né? Então o que é a audiodescrição nesse caso? A audiodescrição ela é uma tradução, né, de algo visual para uma linguagem escrita, né, ou auditiva, né? No caso, uma fala descrevendo aquele objeto. Então, eu vou trazer alguns exemplos de como isso pode ser aplicado para qualquer público, não especificamente para quem tem deficiência visual, porque ajuda bastante em chamar a atenção, né, de uma imagem que tem algumas características que devem ser observadas, e uma técnica de audiodescrição básica ajuda muito a entender detalhes, a descrição, na atenção do aluno em relação àquela imagem. Muitas vezes é um desafio. A gente faz um jogo sobre risco geológico, né, questões de enchentes, deslizamentos, que tem algumas características do ambiente que podem representar algum tipo de risco. Então a gente faz atividade com audiodescrição, porque alguns dos detalhes que a gente vai descrever passam batidos. Então, para que um aluno ele perceba, por exemplo, alguma característica num terreno que indica, né, uma degradação ou que indica um risco de deslizamento, ela muitas vezes passa desapercebida numa imagem ampla. Então, quando você começa a audiodescrever, você precisa prestar atenção em todos os detalhes, todos os personagens e no enquadramento que você está falando, né? Então, você começa sempre a imagem descrevendo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Você seleciona detalhes. Então, essa audiodescrição, que no museu existe, a gente usa a audiodescrição para descrever algum objeto, alguma imagem. Eu vou botar 2 exemplos aqui agora, de como que funciona, para que vocês possam, com técnicas básicas de audiodescrição, auxiliar, muitas vezes, um aluno que tem um déficit de atenção, ou que ele realmente não enxergue, e que os outros alunos também eles comecem a praticar o senso de observação, a análise crítica, a seleção de informações que tem numa foto ou numa outra imagem qualquer. E aí, essa técnica ajuda muito, né, nesse caso, a desenvolver essas atividades. E muitas vezes, ela fica até uma atividade de desafio, de jogo, que também é uma estratégia da educação. E aí, como eu estou falando de estratégia, eu queria diferenciar um pouquinho, né, o que a gente fala como recurso e o que a gente fala como estratégia. No museu, a gente tem uma realidade diferente das escolas. Obviamente, nas escolas tem um período curto, às vezes muitos alunos em sala de aula, um calendário a cumprir. Então, há um fator limitante. No museu, a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade, isso ajuda bastante, mas também a gente trabalha com recursos e estratégias. E eu acho que alguns recursos e estratégias, de saber um pouquinho de como trabalhar isso, pode ajudar em sala de aula também. Por exemplo, falando agora de audiodescrição de novo. O que é um recurso de audiodescrição? No recurso de audiodescrição, eu tenho uma gravação feita com consultoria de uma pessoa cega, e tem um aparelhinho no museu que a pessoa, fazendo a sua visita, ela deseja informações da imagem, imagéticas. Então, você tem um objeto que está dentro de uma vitrine, inacessível, não deveria, mas é comum, né, nos museus. E aquele áudio gravado, ele pode ser ouvido e o público, né, ele pega essa informação com esse recurso. A estratégia com a audiodescrição é um pouco diferente. Por quê? Porque na estratégia a gente começa a trabalhar com pessoa, não com um grupo. Não um produto para o grupo, mas sim um processo, uma atividade para aquela pessoa. E é isso que é fundamental no trabalho no museu. Que você consiga que aquele sujeito
ele tenha a sua subjetividade, a experiência da subjetividade. Então, na hora que ele está naquele objeto e ele necessita de maiores informações, ele tem uma informação de recurso que foi feita por um grupo, mas ele quer saber um pouco mais, ele tem uma curiosidade extra ou uma curiosidade que a gente não tinha pensado antes. E aí é que entra a audiodescrição didática, que é a audiodescrição que eu estava falando aqui para vocês em sala de aula, que é aquela audiodescrição que você deixa de ser neutra, você deixa de ser feita para um grupo e você vai naquela demanda específica do aluno. Sabendo as técnicas de audiodescrição que servem para grupo, você pode usá-la de forma didática. E aí, de forma didática, é o olhar, né, de cada um, saber as técnicas, ajudar com as técnicas, porque as técnicas de audiodescrição auxiliam muito nessas atividades. E aí, esse aluno, ele consegue interagir melhor com algum conteúdo imagético. Então, é sempre importante porque recursos, às vezes, muitas vezes, né, não às vezes, demandam um investimento e a realidade de muitas escolas, a realidade de muitos museus, de muitas instituições é a falta de recursos. Então, no momento que você não tem o recurso, ou seja, um gravador, ou um material adaptado, uma sala de recursos, né, com muitos equipamentos, mas você tem uma estratégia e essa estratégia ela serve para todos, né, para toda a turma, muitas vezes. Então, é interessante saber diferenciar um pouquinho os recursos e as estratégias que você pode fazer com aquele recurso. Também existem outras atividades, eu vou contar mais um exemplo de uma atividade feita com crianças com deficiência múltipla, que são, muitas vezes, podem ser usadas numa questão de educação ambiental e que todo mundo curte fazer, porque sai um pouquinho do lugar comum, fica uma experiência diferente dentro de sala de aula. E eu, por exemplo, já fiz uma roda e o trabalho era percussão corporal, coordenação motora, né, para entender a hora de começar e a hora de terminar. Então, a ideia, no final das contas, era fazer, né, uma roda. Cada um escolhia um som que quisesse. Tinha gente que batia palma, tinha gente que assobiava, tinha gente que estalava o dedo, tinha gente que batia o pé, tinha gente que latia, tinha gente que miava, tinha gente que fazia barulhos que a gente não tem descrição, mas cada um fazia um tipo de barulho, não podia repetir esse tipo de barulho. E aí que fica como é que foi construída a atividade. A atividade era, depois que cada um escolheu, foi feita uma roda e sorteei nomes de animais para cada um. Não era para fazer o som do animal, o som era o que já tinha sido escolhido, mas cada um tinha um animalzinho escrito em braille também. Então, assim, a gente, ou você fala, se você não tem uma impressora braille, e a roda começava um de cada vez a fazer o seu barulho. Então, o barulho às vezes era batendo no peito, às vezes era batendo palma, e aí ia somando. Um começava o barulho, o colega do lado fazia, do outro lado fazia, e quando no final da roda, com quase 20 pessoas, esse barulho era um barulho muito alto, era uma soma de barulhos, então ficava um ambiente muito intenso de barulho, e eu tinha combinado o seguinte: cada um tinha um animal que tinha sido sorteado. Quando eu falasse o nome desse animal, essa pessoa parava de fazer o barulho. E aí eu fui falando animal por animal. Baleia, abelha, elefante. Aí depende muito da idade, né? Se você quer trabalhar mais específico, mas os animais com nomes mais específicos. Então isso depende muito da sua estratégia no momento. E aí, urso polar, e você começa onça pintada, até começar a ficar um silêncio. Porque os barulhos vão terminando, cada um já soube qual é o seu animal, foi parando de fazer barulho, aí eu pedia para fechar o olho e ficar escutando os barulhos que estavam restando. No final, a atividade era: cada um pegou um animal, uma espécie ameaçada de extinção. A ação humana, né, a degradação do meio ambiente, todos os nossos hábitos diários influenciam na vida de outras espécies. E no final das contas, o
que está acontecendo, que nós estamos silenciando a natureza. Então, eu usei um recurso, que é um recurso de trabalhar a coordenação motora, e associei a questão ambiental. No caso, a extinção, as espécies ameaçadas de extinção. Então, é uma estratégia que funcionou, porque você trabalha o corpo, você trabalha o som, você trabalha a emoção, porque quando você escuta o barulho, quando você escuta o silêncio, e aí toda a estratégia associada, essa questão fica marcante, né, na cabeça do público, do aluno. Então, foi só assim, compartilhando algumas experiências, e aí o que eu, infelizmente, né, não dá tempo de falar das técnicas de audiodescrição, das imagens, dessa associação, mas eu vou aproveitar agora, né, o final, para passar o vídeo. E aí, quem quiser entender um pouquinho mais de audiodescrição, existem cursos gratuitos na internet, e pode acessar alguns vídeos nos streamings, em alguns canais que eles fazem audiodescrição. Os livros, muitos didáticos já vêm com audiodescrição. Então, a ideia foi só sensibilizar um pouquinho em relação a isso com esse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido e vamos passar o vídeo. E aí, ver o que vocês imaginaram, faça essa comparação do que vocês imaginaram com o som e o que é o vídeo na realidade. O vídeo está disponível no YouTube, depois vocês podem acessar, fazer atividades com ele ou com outros parecidos, tá bom? Então, segue o vídeo. Gostaram? Era o que eu tinha imaginado? Bem, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Agradeço muito o convite por ter vindo falar aqui, nesse breve bate-papo. Obrigado pela atenção de quem conseguiu ficar até o final, tá bom? E eu acho que é isso. Qualquer coisa, pode entrar em contato para a gente fazer atividade nas escolas. Estamos sempre à disposição de todos, tá bom? E tenham um ótimo final de ano e se cuidem, que se der certo ano que vem, tá todo mundo presencialmente de novo, podendo chegar perto uns dos outros, né? Tá bom? Um grande abraço.